por exemplo, vai abrir uma empresa. Quantas licenças você precisa? Se não tiver um despachante, você não consegue fazer. Aí já é uma dificuldade para você abrir todo o processo burocrático que existe. Tudo isso que é? O Estado se metendo na tua vida. Não, KNAI. Se você não mudar o KNAI, você vai pagar mais imposto ou menos imposto. Não, se você decidir que a tua finalidade é essa, você não pode fazer outra coisa. Se você faz isso aqui, não pode vender boné. Porque se vender boné é uma outra atividade comercial, precisa ter um outro... Tudo isso é o Estado intervindo na tua vida e atrapalhando a tua forma de ser. Então, assim, isso é todo dia. É a burocracia, é a regulamentação, é a questão tributária, é a questão trabalhista. O Brasil é campeão de judicialização tributária. Não existe nenhum país do mundo que hoje que tem 75% do PIB. 75% do PIB, gente, é judicialização tributária. É briga de tributo. Não, essa alíquota aqui eu fiz em Minas Gerais, tinha que ter um desconto menor, porque eu fiz lá o produto aqui, entrou em São Paulo, já mudou a alíquota. Olha a loucura que é. Pra vocês terem uma ideia, para comparar, a média de judicialização tributária dos países da OCDE é 0,28% do PIB contra 75% do PIB no Brasil. Quer ver outra área? Porque você vê o que é? Você sente na pele como empresário? É o país recordista de judicialização trabalhista. Nós temos 5 milhões de processos trabalhistas no Brasil. Você vai... Em país civilizado, dá assim, 40 mil, 30 mil, aqui é 5 milhões. Então tudo isso é o Estado se metendo na tua vida, criando dificuldade, judicializando relações entre terceiro empregador e empregado. E olha, e a gente aprova uma reforma, olha que loucura que esse país é, como a intervenção do Estado atrapalha a tua vida. A gente aprova uma reforma trabalhista no governo Temer para flexibilizar a legislação trabalhista. Nós tínhamos então 5 milhões de processos, cai para 2,5 milhões. Começou a andar. E ajudou muito a manter emprego. Aí a Justiça do Trabalho e o Supremo falam, não, mas tem coisa ali não, que tá mas não, isso não é bom para você, empregado. Olha a cabeça da esquerda. Isso não é bom para você. Você não sabe o que é bom para você. Você tem esse dinheiro. Então, uma das coisas que acabou, por que a gente voltou a ter 5 milhões de processos? Acabou a sucumbência. Por que uma das coisas que diminuiu é assim, se você entrar de má fé contra, só porque aquele advogado lá de porta de tribunal falar para você entrar para processar o seu patrão, se você perder a ação, você vai ter que pagar. Então isso diminuiu o oportunismo de usar a justiça de uma forma errada, porque não é que você não está lendo no direito, você quer lá arrancar um pouquinho a mais do seu patrão. Agora, eles têm o entendimento que qualquer um é autodeclaratório, eu não tenho como pagar meu advogado, então você não tem que pagar sucumbência. Então voltou a ter 5 milhões de processos. Olha que loucura! Isso tudo é o Estado o dia inteiro na tua vida, interferindo em você. Outra coisa que o Estado penaliza muito o brasileiro é a carga tributária. Nós temos a carga tributária mais alta entre todos os países emergentes. E para que tem tanto isso se o serviço público é péssimo? Porque você fala assim, mas na Suécia a taxa... Bom, mas a educação pública é um espetáculo, o transporte público é ótimo, a segurança é ótima, aqui tudo é horrível. E por quê? Porque a gente gasta dinheiro com atividade meio, não com atividade fim. Então o dinheiro que vai para a educação, você não está mensurando se o aluno está aprendendo. Aliás, quando mensura é um desastre. Todos os exames internacionais, PISA e tal, a gente está lá embaixo. E a gente gasta com atividade meio. E esse é o jeito que a esquerda usou para se perpetuar no poder. Porque aí tem o corporativismo no setor público, o corporativismo empresarial. A gente tem que pensar uma coisa, quando a gente pensa em corporativismo no Brasil, porque aí olha o que acontece quando o Estado intervém, para o nosso público entender. É muito mais fácil você capturar um favor do Estado do que ganhar do seu concorrente no mercado. Porque se eu vou para Brasília, consigo um benefício, um regime tributário diferente do meu negócio, eu tenho uma vantagem competitiva na frente do meu adversário muito maior. Sim. E é isso que acontece. O Brasil hoje distribui, só a União, 600 bilhões de reais por subsídio ano. É uma loucura, gente. 6% do PIB quase. Então, tudo isso é para explicar para vocês como o Estado intervém, media e determina quem vai ganhar e quem vai perder esse jogo. Porque se você tem uma vantagem dessa, não é o mercado que está fazendo isso. É quem conseguiu mais favor. Sim. Você tem lá um deputado, tem uma emendinha, conseguiu mudar um subsídio aqui, tem um protecionismo ali, uma barreira tarifária colar, e aí você ganha. Então assim, o único setor da economia brasileira que conseguiu competir no comércio global foi o agronegócio. O resto, tudo vive de feudo de protecionismo. E aí, a minha crítica aqui como liberal e de direita, a iniciativa privada.
A turma da iniciativa privada que fala que acredita em liberalismo, pega o seu jatinho e vai para Brasília para pedir subsídio. Perfeito. E é isso, eles acabaram com a chance que nós tínhamos de fazer uma boa reforma tributária. Cada um foi lá defender o seu feudo. O que acontece? Nós vamos ter o maior imposto de valor agregado do mundo. Sim. Sabe alguma coisa que eu ia perguntar, Felipe? É que você falou o seguinte: o Brasil ele investe não na atividade fim, mas na atividade meio. Se você pudesse dar um exemplo, né, pra gente entender o que seria isso. Lógico. Pô, essa é uma ótima pergunta. Vamos pegar a educação, que é a coisa mais importante, uma coisa que nós temos uma dívida social com o Brasil gigantesco, né? O que é atividade fim? Se o dinheiro todo da educação fosse transferido para melhorar o aprendizado do aluno. Quero saber se o aluno está aprendendo. Eu vou mensurar todo mês, vamos fazer uma prova para ver se ele está aprendendo o conteúdo ano série. Se o garoto com 7 anos, 8 anos, ele está plenamente alfabetizado mesmo. Se ele sabe ler um texto, se ele sabe interpretar o texto, se ele sabe fazer a tabuada, vamos lá ver se tem um alfabetização. Então assim, se você tivesse todo o dinheiro voltado para mensurar atividade fim, por exemplo, estou no SUS, quantas cirurgias foram feitas, qual foi o custo dessa cirurgia, qual o custo desse atendimento, isso é política para melhorar a vida das pessoas. E o que é atividade meio? Você gasta dinheiro com a máquina. Então não só o professor, o diretor, o líder do ensino regional. Você gasta com a máquina da educação, mas a máquina da educação não necessariamente está trabalhando para melhorar o aprendizado do aluno na ponta, ela está trabalhando para se perpetuar no poder. E isso é o que vem acabando com o Estado brasileiro. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Hoje, que é o desastre desse governo, né? O que esse governo fez? Ele próprio deu um tiro no pé quando ele começou a indexar o salário mínimo a todos os benefícios de aposentadoria. Por que isso é? Para vocês terem uma ideia, gente, 60% do orçamento brasileiro está indexado ao salário mínimo. 60%. Você pegar todos os benefícios, pensão, aposentadoria, está tudo ligado ao salário mínimo. E aí, veja só, esse número é um número muito legal que o Marcos Pestana, lá da Instituição Fiscal Independente, mostra. Cada R$1 que sobe o salário mínimo, por causa dessa indexação, tem um impacto de 380 bilhões de reais nas contas públicas. Cada real aumenta 380 bilhões. Aí todo mundo fala assim, mas você é contra a aposentadoria. Não, eu sou a favor. O que eu estou dizendo é que tem que desindexar isso, porque isso é uma loucura, isso é uma bolha. Sim. Aí o que você faz? Aumenta o imposto para tentar pagar essa conta. E a conta não fecha. E nunca está indo para atividade fim. O que é atividade fim? Não é só diminuir o número de furto, roubo, homicídio. A gente precisa ter atividades fins, a gente precisa mensurar isso, e o dinheiro precisa estar indo para mensurar isso. Agora, não, se você gasta só com salário, só com o gasto previdenciário, só com os benefícios da corporação, isso não está se traduzindo em melhor serviço público para a população. Então, isso é muito importante. Você, quando votar no seu deputado, no seu governador, fica de olho se ele está focado na atividade fim. Dá um exemplo. No estado de São Paulo agora, fizeram um super esforço para melhorar a qualidade do aprendizado em crianças no Fundamental 1 e 2. E começou a melhorar. O Saresp saiu agora, pela primeira vez, começa a reagir. Isso é um governo, um secretário de educação focado assim, não. O negócio é o seguinte, atividade fim, quero mensurar se está aprendendo mais ou não na sala de aula. Isso é que é a função do governo, melhorar a vida das pessoas e não melhorar a vida do corporativismo estatal. De uma escola que eu vi que melhorou a qualidade de ensino, sabe como? Levando iluminação pública em torno da escola. Caraca. Por que aconteceu? As crianças deixaram de faltar na sala de aula e começaram a frequentar mais a escola. E você viu o resultado evidente quando aplicaram a prova. Melhorou a qualidade do aprendizado. Porque parte do absenteísmo era escuridão meio do cartão. A criança não podia sair da escola à noite numa rua escura. Então você vê que coisas, às vezes correlação, às vezes parece muito mais simples. Agora, uma coisa que é fundamental em todos os países que melhoraram a qualidade do aprendizado foi investir na carreira do professor. Então eu vou dar um exemplo clássico. O que aconteceu? Por exemplo, nos países onde você tem os melhores indicadores de aprendizado de aluno na escola, para você ingressar na carreira do professor, você tem que se formar no top 10% do equivalente ao Enem. Você não pode ser professor se você não estiver no top 10%. Legal. No Brasil, o professor é o bottom 10% do Enem. É o cara que não conseguiu entrar em nenhuma outra faculdade, ele vai fazer pedagogia. Então, olha a loucura que é. Então você está recrutando o pior da sociedade, não o melhor. E aí recruta o melhor e cria, óbvio, um plano de carreira. Por exemplo, outra coisa aqui, o nosso curso
de pedagogia foca em teoria, não em prática. E o que deveria ser feito? Nós tínhamos que ter a parte prática. E isso, por exemplo, você tem um período probatório, mesmo depois que o professor, você tem 3 anos para ser efetivado. Nesses 3 anos, os governos estaduais e municipais deviam ter um programa para testar o desempenho do professor na sala de aula. E só efetivaria aqueles que mostrarem que foram super bons na sala de aula. O resto não efetivava. Você já resolveria o problema. Isso é que eu digo que é uma mentalidade do governo pensando na atividade fim. Eu preciso ter bom professor para o aluno aprender. Um professor se aposenta lá com 45, 50 anos. Aí ele vai receber, se ele viver até 80, ele vai receber 40 anos de salário que vai ser regulamentado de acordo com o cara que está na ativa. Não existe nenhum modelo previdenciário no mundo que é isso. Então, olha a carga que custa, e isso é que é atividade meio. Isso aí não está beneficiando nem um pouco o aluno. Se você se aposenta, vai ter salário integral, igual o cara da ativa. Quando você está aposentado 40 anos, você não está mais dando aula? O que isso está impactando a melhoria da criança ou do jovem na sala de aula? Então, isso é muito sério. E educação no Brasil é um dos maiores gargalos de produtividade. O Brasil tem, em termos, comparando com outros trabalhadores da América do Sul, produtividade muito mais baixa que o argentino, que o chileno e tal. Por quê? Porque a educação é péssima. E a educação é péssima em todos os sentidos. Olha só, 60% das crianças brasileiras não estão devidamente alfabetizadas aos 7 anos de idade. 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio antes de terminar. Como é que essa juventude vai ter emprego no mundo do conhecimento, da inteligência artificial? Nós vamos viver o quê? Esses caras vão viver de Bolsa Família pro resto da vida? Porque esse trabalho de pouco conhecimento e manual vai acabar. A gente sabe que esses empregos são os empregos que estão na linha para ser destruídos por causa do avanço tecnológico. Mas como é que a gente está preparando a nossa juventude? E digo mais, isso não é só um problema da educação pública, é da educação privada. Se você pegar 10% das melhores escolas privadas do Brasil, nos scores internacional, eles estão pior que os 10% mais pobres da Alemanha, da Inglaterra, da França. Então é um problema estrutural da educação brasileira. Então a escola da elite é uma porcaria tanto quanto a escola aqui. Então assim, ou a gente leva esse negócio da educação a sério, ou a gente está perdido como país. Você não vai fazer a produtividade crescer, você não vai fazer o Brasil crescer, e você não vai conseguir formar uma geração de jovens e crianças para o mundo do conhecimento. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Criança não vota, Felipe. E aí? Quem vai mexer nesse vespeiro? Mas nós precisamos de um presidente que transforma a educação na sua grande bandeira. Mas é isso aí. Mas uma pessoa que pensa no país devia estar pensando isso como prioridade número 1. Dane-se, porque você é eleito. Você tem que estar na atividade pública para fazer a diferença na sociedade. E não pode ficar se perpetuando no poder. Se for isso, vai fazer outra coisa, né? De quem que é a responsabilidade? Se a gente tem um problema estrutural no Brasil como um todo, esfera pública, esfera privada na educação, de quem que seria a responsabilidade de mudar isso? De trazer uma melhora nisso? A esfera federal, sociedade, quem que tá com isso na mão? Bom, quando você tem um problema estrutural e recorrente, todo mundo é responsável. O pai e a mãe que não ligam muito para educação, meu filho, eu quero colocar meu filho na escola porque eu quero trabalhar, ele precisa ter um lugar lá para ficar lá. Mas você tá cobrando a lição? Você tá vendo se ele tá aprendendo ou não? Não. Eu falo, meu filho não lê. Eu pergunto, você lê? Você tem alguma? Não lê. Então como é que teu filho vai gostar de ler se você não lê em casa? Se ele nunca viu você com um livro na mão, é óbvio que ele não vai gostar, ele vai preferir ficar vendo televisão. Então tem um problema do sistema, que é isso aí, nesse nosso nacional estatismo, as pessoas se organizam no Estado para capturar o Estado e não para servir as pessoas, tá? Então tem um problema do Estado, do governo, tem um problema da briga política, quais são os prefeitos, governadores e presidentes que compram essa briga. Mas veja só, eu vou dar um exemplo daí de sucesso. Uma pequena cidade no interior do Ceará, que é Sobral, conseguiu fazer a melhor educação básica do país em primeiro lugar. Cidade pobre, num estado pobre, como é que consegue? Porque era a determinação de um prefeito com o secretário que juntou os bons diretores, juntou os pais para cobrar. E eles faziam uma coisa interessante, eles punham a nota do IDEB na porta da escola. Aí meu pai chegava de manhã e falava assim, bom, por que a escola do meu filho é 4 e do vizinho é 7? Eu quero ir na escola de 7, 4. Bom, então precisa mudar a escola. Aí começa uma pressão da sociedade
com um prefeito que quer comprar essa briga, com o secretário. Isso é a sociedade se organizando, é público e privado, para resolver o negócio. E resolveram. Hoje Sobral continua a ser o melhor município do Brasil no Fundamental 1. Então, veja só, Pernambuco fez uma revolução parecida no ensino médio. Então, esses bons exemplos começaram a se espalhar pelo Brasil. Aí muita gente, hoje, quantos prefeitos não vão a Sobral para copiar o modelo de Sobral? E isso começou a pegar fogo, começou a melhorar a educação básica em vários lugares. Então, precisa ter uma liderança para chamar a responsabilidade para si. Eu vou resolver isso aqui, mas eu estou precisando dos bons diretores, eu estou precisando dos pais. E aí eu me lembro uma mãe falando assim, mas eu sou analfabeta, como é que eu vou fazer lição de casa com meu filho? Você não precisa fazer, você vai ficar só sentado à mesa quando ele está fazendo lição. Só a tua presença está lá, ele não vai poder estar fazendo outra coisa, ele vai ter que mergulhar e fazer a lição. Então, isso mostra a sociedade querendo resolver o problema, não terceirizando para o governo, não terceirizando só para o professor, mas todo mundo, ali é uma orquestra, todo mundo trabalhando de acordo com uma partitura que é melhorar a educação e todo mundo tocando o seu instrumento de acordo com o maestro que rege esse negócio. É isso que a gente precisa fazer. Todo lugar que tem melhoria no serviço público, aconteceu isso. E isso mostra que a gente tem experiências de sucesso. Por que a gente não escala? Essa é a pergunta. Por que Sobral não está... a fórmula Sobral não é aplicada em 5.800 municípios brasileiros? Então, a questão, você vê, porque tem gente que não está interessada na educação, está interessada em ficar no poder, está interessada em arrumar emprego, ou botar a mãe ou o pai lá no Tribunal de Contas do Estado. É isso. Então você está na política pela razão errada. E aí o eleitor tem que sacar isso e tirar esse cara na próxima eleição, porque ele não está trabalhando para ele. Agora, quantos eleitores, e na eleição municipal você vê muito isso? Não, eu vou votar, eu sei que aquele vereador aqui do bairro é bandido, mas eu vou votar nele porque quando tem um problema aqui, eu vou lá e ele resolve. Eu preciso de uma vaga na escola, preciso de uma vaga no posto de saúde, eu preciso ser atendido aqui, ele resolve. Então tudo bem que ele é assim, mas ele resolve minha vida. Então, se a gente tem essa cabeça, não vai melhorar nunca.